Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. E esse momento assim, né? Eu quero assim colocar diante da graça de Deus a nossa vida. Hoje nós encerramos a quaresma de São Miguel Arcanjo e celebramos logo mais à noite com grande alegria, com grande júbilo, né? A festa do Arcanjo Miguel. E eu queria aqui partilhar com você, né? Algumas passagens bíblicas que relata essa presença grandiosa do Arcanjo Miguel. Quem como Deus? Ninguém como Deus, né? E a você, meu irmão, que está entrando, né? Você possa compartilhar para que outras pessoas possam também presenciar e participar desse momento. Compartilha, tá? Então, tem 4, 10, 20, 30 pessoas, vai compartilhando até nós atingir o máximo possível de pessoas para ouvir, né? Para a gente poder permitir que Deus entre nas nossas vidas. E eu queria que você pegasse já lá em Daniel, que fala exatamente dos arcanjos, dos anjos. Olha o que diz no livro de Daniel, capítulo 11, capítulo 10, versículo 12 em diante. Diz assim: Não temas, Daniel. Nós sabemos que Daniel foi colocado à prova, foi colocado na fornalha ardente, foi colocado no meio dos leões, né? Na perseguição aos cristãos, porque Daniel tinha o Deus, que nós temos Deus, como diz lá na Bíblia, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus da vida, né? O Criador de todas as coisas. Então, o que foi que aconteceu? Como Daniel não se prostrou diante daquela estrutura que o rei, faraó do Egito, queria, né? Então, Daniel, com seus amigos, foram colocados em uma prisão, né? Na cova dos leões, e passou por tudo isso, claro, com a graça de Deus e a presença dos arcanjos. E aqui em Daniel, capítulo 10, ele diz assim: Não temas, Daniel. Né? Deus vai falar para Daniel que Daniel não deve ter medo diante daquela situação que ele está vivendo, que seria a perseguição por não se prostrar diante daquela imagem que o rei tinha feito dele, que era para as pessoas se prostrar, se curvar diante dela. Né? Aqui eu não estou falando da imagem de Nossa Senhora, não. Estou falando de um rei pagano, né? Nabucodonosor, que era um rei cruel, né? E olha o que Deus diz para Daniel: Não tema, Daniel, disse ele, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu espírito a compreender que te humilhaste diante de teu Deus, e a tua oração foi ouvida. Olha o que Deus vai dizer, meu irmão. Daniel, desde quando tu aplicaste em oração, em clamor, o teu Deus escutou a tua oração. Mãe, pai, você que passa por um momento difícil, prostra-te diante de Deus. Curva o teu coração diante da presença majestosa de Deus. Ou no sacrário, ou na tua casa mesmo. Escolhe um local de oração adequado. Prostra diante de Deus, assim como Daniel prostrou. A Bíblia deixa bem claro. Porque Daniel, no primeiro dia que se aplicaste o teu espírito, teu coração, teu espírito, teu desejo, a compreender que
te humilhaste diante de Deus, se te humilhaste diante de Deus, tuas orações foram ouvidas por Deus. A gente, meus irmãos, é interessante que nossas orações muitas vezes não são ouvidas, porque nós pedimos com orgulho, nós fazemos que nem um fariseu. O fariseu disse assim: eu não sou que nesse publicano que peca, que não sei o que tal e tal. E o publicano disse: Senhor, eu não sou digno nem estar aqui na tua presença. E perguntaram: Senhor, qual foi a oração ouvida? E Deus falou: a oração daquele homem que se colocou em humildade para pedir, para suplicar. Por isso que a nossa oração muitas vezes não é atendida, vamos dizer, não recebe, porque a nossa oração é orgulhosa. A nossa oração muitas vezes vai com prepotência. A nossa oração às vezes se torna vaidosa, né? A nossa oração ela tem que ter um coração humilde, um coração sereno, um coração voltado para a grandeza de Deus e conhecer que Deus é quem faz. Daniel se prostrou diante de Deus e Deus ouviu a sua prece, o seu clamor, a sua oração. Por isso, meu irmão, minha irmã, diante da dificuldade, prostra-se diante de Deus e Deus escutará a tua oração. Vamos ver o que é que acontece na leitura seguinte, né? Deus aplicaste teu espírito em oração, compreendeste que tu humilhaste diante de Deus e tua oração foi ouvida. Por isso que eu envio, Deus vai dizer, por isso que eu agora envio. Está dizendo que Deus vai enviar alguém. Vamos ver, quem é a pessoa que Deus está enviando para cuidar de Daniel? Após Deus ouvir a prece, a oração de Daniel com coração, com humildade. Eu peço que você compartilhe, tá bom? Vamos lá, dê um compartilhamento aí, faça o seu comentário, tá bom? Comente lá. Aí vai dizer assim, olha, depois que Daniel se humilhou em oração, Deus ouviu a oração, por isso que eu vou enviar. Deus diz, eu vou mandar, eu vou enviar uma pessoa. Eu vou enviar. Por isso eu vou e envio. O chefe do reino pensa resistir durante 21 dias. Porém, vai dizer, porém, Miguel, um dos principais chefes, veio em seu socorro. Meu irmão, quando Daniel clamou, pediu, suplicou a proteção divina, Deus enviou Miguel, arcanjo. Diz aqui, porém, enviaste, porém, um dia, porém, Miguel, um dos principais chefes, e Miguel Arcanjo é chefe dos exércitos celestes. Maria é rainha dos arcanjos. E ele vai dizer, enviai, porém, Miguel, um dos príncipes chefes, veio em seu socorro. Olha, analisa. Pense, meu irmão, que no momento da angústia que você prostra-se diante da presença de Deus, Deus envia os seus anjos para combater ao teu favor. Por isso que hoje, dia de celebrar a festa de São Miguel Arcanjo, quem como Deus, ninguém como Deus, né? Aquele que protege, que defende contra os laços, contra a cilada, contra as artimanhas, contra a perversidade do inimigo. O Senhor colocou o chefe São Miguel Arcanjo
para permanecer ao seu lado dos reis da Pérsia. Assim estou, para fazer-te compreender que deve acontecer ao teu povo no dia, pois essa visão diz a respeito dos tempos longínquos, né? Do que vai acontecer, do que breve irá acontecer. E nós sabemos, meu irmão, que a hierarquia angelical, os anjos, os arcanjos, os querubins, né, que estão a serviço do reino de Deus, a serviço da graça de Deus, para nos defender de toda a maldade, de toda a violência. Agora nós vamos pegar a primeira carta de Tessalonicense, capítulo 4, versículo 16. Capítulo 4, versículo 16 de Tessalonicense. O que é que vai dizer? Diz assim: quando for dado sinal, a voz do arcanjo Miguel, ao som da trombeta de Deus, mesmo o Senhor descerá do céu, os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, depois os vivos que estão ainda na terra seremos arrebatados juntamente com eles sobre as nuvens, ao encontro dos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Meus irmãos, aqui a palavra de Deus vai dizer que o anjo Miguel, ao som da trombeta de Deus, o Senhor descerá para resgatar o seu povo escolhido, o seu povo eleito, o seu povo que colocar a sua vida, colocar a sua confiança em Deus. Ele vai dizer que enviará o seu anjo, o arcanjo, ao som da trombeta, bem alto, e ele descerá para levar. Muitos serão arrebatados e os outros serão conduzidos diante do poder e da graça de Deus, como diz em Colossenses. Ele vai dizer, deixar para nós, quando ele diz, né, da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, ressuscitarão. Depois ele diz, e os vivos estão ainda na terra e serão arrebatados. Subimos diante da grandeza de Deus, meu irmão. Meu irmão, isso aqui é palavra de Deus, é fé, é eu crer, é eu buscar, é eu desejar. Não é simplesmente será que isso vai acontecer? Será? Como tem pensamentos tortuosos, que muita gente diz que isso não acontece. Se a Bíblia está dizendo que vai acontecer, quem sou eu para duvidar da palavra de Deus? Quem somos nós para duvidar da grandeza de Deus, do que Deus tem revelado para nós? E ele diz, depois os vivos estão ainda na terra, serão arrebatados juntamente com ele do céu, sobre as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros. Consolai, edificai. Tantos irmãos que esmoreceram na fé, tantos irmãos que perderam a esperança, tantos irmãos que não acreditam, quantos homens e mulheres de Deus que hoje perderam a fé não acreditam.
precisamos gritar, precisamos levantar nossa voz diante da realidade do mundo e dizer que Deus nos chama. Esse Deus, assim como Miguel Arcanjo gritou, quem como Deus, ninguém como Deus, meu irmão, minha irmã. Precisamos anunciar verdadeiramente esse Deus de paz, esse Deus de amor, esse Deus que consola, esse Deus que edifica, esse Deus que fortalece a nossa fé, que enche o coração de esperança, esse Deus que te chama, filha, eu estou aqui porque eu te amo. É Deus que nos ama profundamente, Deus que colocou-se diante do madeiro para resgatar, que nos chama todos os dias, meus irmãos. Deus nos chama através da sua igreja. Vinde a mim. Deus nos chama verdadeiramente, né, para participar desse céu aqui já presente no nosso meio. Eu queria que você sentisse como eu desejaria que o teu coração inflamasse nesse momento, pela grandeza, pelo poder, pela manifestação de Deus na sua vida. Como eu desejaria que o Espírito Santo agora incendiasse o teu coração para despertar você para um tempo novo, um tempo de espera, um tempo de agradecimento, um tempo de louvor e de gratidão a Deus. Assim como Miguel Arcanjo gritou, quem como Deus? Meu irmão, diante da tua realidade, só Deus. Diante da nossa fraqueza, Deus. Diante das minhas perseguições, Deus. Esse Deus que nos liberta, esse Deus que nos cura, esse Deus que nos salva. Esse Deus que vem ao encontro para resgatar o seu povo, para libertar o seu povo da escravidão. Jesus, esse Deus tão apaixonado por nós, que nós devemos buscar mais, amar mais. Como diz Santo Agostinho, quem ama faz o que queres, porque o amor gera amor. O ódio gera violência, gera discórdia, mas o amor constrói com edificação na rocha que é Cristo. Por isso, eu quero que você entenda, compreenda, né? Que o Espírito Santo leve a compreender o que Deus quer nos falar, né? Eu queria que você pegasse Apocalipse 12, 7, 8. O que é que diz Apocalipse 7, 8? Olha, meu irmão. Elete Eduardo. Que Deus abençoe, minha irmã. Que o Espírito Santo de Deus conceda a sua graça. Eu peço que você compartilhe. A gente vai ler uma leitura que está lá na carta do livro de Daniel. Daniel vai dizer assim. Daniel diz assim, para finalizar. Versículo 7, diz assim: houve uma batalha no céu grandiosa. Seu anjo estiveram no combate, o dragão e seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram, não venceram a batalha, porque São Miguel Arcanjo estava na frente do comando. E ele vai dizer, seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram, já não houve lugar para ele no céu. Os arcanjos expulsaram o demônio com toda a sua hierarquia de anjos decaídos. São Miguel Arcanjo, o vencedor, combatente para o nosso favor. E ele diz mais, já não houve lugar para ele no céu, foi precipitado o grande dragão
primitiva serpente chamada demônio ou Satanás, sedutor do mundo inteiro, foi principado na terra com os seus anjos. Meu irmão, por isso que é importante nós clamar todos os dias a presença dos arcanjos nas nossas vidas, porque nós estamos vivendo um combate espiritual 24 horas. E sozinho, você só não consegue. Nós precisamos das armas necessárias para vencer essa guerra, para vencer essa batalha espiritual, a oração, a Eucaristia, participar da missa dominical. Hoje tem missa. Você que é daqui da nossa região, você da sua cidade, de onde você estiver, meu irmão, procura a igreja mais próxima e participe hoje da festa de São Miguel Arcanjo. Para encerrar a quaresma de São Miguel Arcanjo com grande alegria, recebendo Jesus na tua alma. Porque a nossa batalha, a nossa luta não é carnal, é contra seres espirituais espalhados nos ares. Essa luta, meu irmão, nós não vemos. Eu não vejo essa luta. Ela é espiritual, ela está sendo travada a cada momento. Observe hoje o mundo como se vive, as famílias, pai brigando com o filho, filho brigando com o pai, prostituição dentro das casas, adultério e tantas outras coisas mais surgindo. O demônio, o inimigo querendo implantar na mente da juventude, na mente dos filhos de Deus, uma cultura de morte, uma cultura de destruição, uma cultura de depravação do corpo, porque o corpo teu é templo do Espírito Santo, porque a sua vida é templo de Deus, meu irmão, minha irmã. Olha o que disse Daniel, lá no livro de Daniel. Daniel, eu escutei o teu clamor e eu vou enviar um anjo para te proteger, Daniel. Eu vou enviar o Miguel Arcanjo, o príncipe dos exércitos celestes, para te defender, exatamente quando Daniel se encontrava na cova dos leões, meus irmãos. O que é que diz lá? Que aqueles leões se tornaram como um cordeiro, como um gatinho manso. Quando Daniel foi colocado na fornalha ardente 7 vezes mais, a temperatura, quando eles olharam, viram, não 3 pessoas, 4 pessoas viram dentro, o anjo estava ali para esfriar a temperatura e não permitir que Daniel fosse queimado. Meu irmão, nós precisamos voltar para Deus, nós precisamos voltar o nosso coração com todo amor na nossa vida, na nossa alma e abraçar o que é de Deus. Como diz o grande sacerdote, o mundo precisa se apaixonar por Jesus Cristo. Desculpe. São João Paulo II, grande santo, João Paulo II, a primeira vez que veio no Brasil, quando ele desceu no Maracanã, no aeroporto que diga, não sei qual foi o aeroporto, que o avião pousou, devia ser o Cumbica, sei lá, não conheço bem. Ele beijou o chão do Brasil e o que ele diz? O Brasil não precisa de superpoliciamento. O Brasil precisa de homens e mulheres santos. E hoje nós estamos vendo, meus irmãos, homens e mulheres buscando a santidade, como São Galvão, como lá da Bahia, Santa Dulce da Bahia, e tantas santas, né, que hoje está sendo reconhecida pela igreja. Quem sabe um dia nós seremos reconhecidos. Eu alegro muito com a minha igreja, com a Igreja Católica Apostólica Romana, pelo fato muito grandioso que ela coloca. Dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, não é isso? Por que a igreja celebra o dia de Todos os Santos? Porque tem muitos santos que não foram reconhecidos pela igreja, então ela celebra o dia de Todos os Santos. Você está incluído nesta graça, meu irmão, porque você luta pela santidade, porque você sabe que a santidade te leva ao céu.
Peça esta graça, que Deus te conceda. E eu quero finalizar com você, rezando a oração de São Miguel Arcanjo, dizendo junto: São Miguel Arcanjo, defendei no combate, sede nosso refúgio contra a maldade cilada do demônio. Ordeno-lhe Deus, incessantemente vos pedimos, vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, principal do inferno, Satanás, todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para prender as almas, para destruir. São Miguel Arcanjo está ali para quebrar as correntes da tua casa, da tua vida, da tua família, meu irmão. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, e a ti me confiou piedade divina. Sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Que a graça de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, de São Francisco de Assis, aquele que descobriu a riqueza, a beleza da quaresma de São Miguel Arcanjo. Está vendo? Como os santos já buscavam a intensidade. E São Miguel Arcanjo, Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um forte abraço a você. E não deixe de hoje participar da missa. Eu dizer assim, a missa em graça e honra a Deus, pela presença do Arcanjo Miguel, quem como Deus, ninguém como Deus, guardião da igreja. Que Deus abençoe e um forte abraço a cada um de vocês. Amém, meu irmão. Que Deus te abençoe.